Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando as cartas de Paulo aos Efésios. Bênçãos espirituais para o novo povo de Deus. Hoje nós vamos entrar no nosso terceiro tópico, a bênção de ser redimido pelo Filho. Efésios capítulo 1, do verso 7 ao verso 12. Como que Jesus é descrito no capítulo 1, do verso 1 ao verso 14, como que nós podemos ter uma noção de como Paulo está descrevendo Cristo Jesus para a igreja em Éfeso e para nós nos dias de hoje? Paulo menciona Jesus nada mais do que 15 vezes pelo nome ou pelo título Cristo Jesus, Jesus Cristo, Senhor, Senhor Jesus, pelos pronomes dele, nele, por ele, e a frase em Cristo ou nele aparece 11 vezes nesse capítulo do capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. A mensagem de Paulo tem como objetivo mostrar o senhorio de Cristo Jesus e que nele as nossas bênçãos são completas. Ou seja, Ele como nosso Senhor, nós como seus servos, nele nós temos todas as bênçãos que nós necessitamos para que possamos viver física, espiritual e psicologicamente, vivendo para a glória de Deus. Então, nós veremos 3 bênçãos que o apóstolo descreve em Cristo Jesus: a redenção, a unificação e a herança. 3 bênçãos que por meio de Cristo Jesus, Ele conquistou naquela cruz para todos aqueles que nele crê, nele espera, nele tem como Senhor e Salvador da sua vida. Então nós vamos ver a primeira bênção, a redenção. Efésios 1, 7 a 8. O que é redenção? Quando você ouve essa palavra redenção, o que vem à sua memória? A palavra, ela denota uma remissão ou pagamento de dívida mediante o pagamento de determinado valor. Cristo cravou todo o escrito de dívida que pesava sobre nós. Mas como que ele cravou? Como que ele pagou esse escrito de dívida que pesava sobre mim, sobre você, sobre o mundo? Como que ele cravou essa dívida? Como que ele pagou isso? Em Colossenses capítulo 2, verso 14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-a na cruz. Ou seja, na cruz, Cristo pagou o escrito de dívida que era nosso. Ou seja, nós éramos para estar naquela cruz, mas Cristo foi lá e pagou o alto preço por mim e por você e por todos aqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Qual é o preço da redenção? Fica claro no texto que o preço da redenção é o sangue de Cristo. Por isso que João Batista, quando ele vai falar a respeito de Cristo, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Daqui a pouco você vai entender o Cordeiro de Deus. Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então ele nos redimiu pelo seu sangue. Ele remiu os nossos pecados pelo seu sangue. Mas qual é o preço da redenção? Justamente o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício pascual, o sangue do Cordeiro derramado. Ou seja, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver a instituição da Páscoa. O que era a instituição da Páscoa?
Em Êxodo, capítulo 12, de 5 a 7, fica: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então o sangue do cordeiro era passado nas ombreiras da porta, nos portais, para que o anjo da morte, quando passasse, não matasse o primogênito daquela casa. Esse é o cordeiro pascual, o cordeiro de Deus que pagava pelo pecado do povo. Só que esse cordeiro era a sombra do verdadeiro cordeiro que viria, Jesus Cristo. Ele veio e ele se tornou o cordeiro de Deus que derramou o seu sangue para nos redimir, para nos remir de todo o pecado. Qual é o sentido da redenção? O sentido da redenção é afastar de nós as transgressões. Por isso Paulo acrescenta a expressão remissão dos pecados, remir, apagar, limpar, purificar de todo pecado. O salmista ora por isso, Salmo de número 103, verso 12. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então ele ora pedindo: Senhor, afasta de mim toda transgressão. E esta deve ser a nossa oração nos dias de hoje. Paulo quer nos ensinar que o perdão divino é o centro da nossa redenção. O perdão divino é o centro da remissão dos nossos pecados. O perdão divino é o centro da nossa justificação. Somos justificados por causa de Cristo Jesus. Somos remidos dos nossos pecados por causa de Cristo Jesus. Somos redimidos dos nossos pecados por causa de Cristo Jesus. A redenção e a remissão andam juntas e são bênçãos. Efésios 1, 7 e 8, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Então nós vemos que a redenção e a remissão estão juntas, porque fazem parte do plano salvador, perdoador, justificador de Deus para o homem, em Cristo Jesus. Elas são privilégios e bênçãos daqueles que se tornaram filhos. Elas não são consequências de mérito humanos, ou seja, elas não são consequências de obras humanas, mas frutos da graça de Deus, a graça, aquilo que nós não merecemos, mas Ele resolveu derramar sobre nós a remissão e a redenção dos pecados, dos nossos pecados. Então, elas não são consequências do mérito, mas sim privilégios e bênçãos daqueles que creem em Cristo Jesus. Romanos 3, 23, 24. Todos pecaram e carecem, ou seja, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Também nós temos em Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1, 13 e 14. E também temos 1 Pedro 1, 18 e 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata, ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue,
como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então nós fomos resgatados através do sangue do Cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus, que era conhecido antes da fundação do mundo. Ou seja, na eternidade, Cristo já existia. E esse plano salvador já estava concretizado. Bastava apenas uma ordem do Pai para que Cristo viesse morrer pelos nossos pecados, nos redimindo e remindo de todo o nosso pecado, de todo o nosso fútil procedimento. A unificação. Nós já vimos a redenção, a segunda bênção, a unificação, Efésios 1, 9 e 10. Qual é o propósito de Deus ao nos redimir, ao remir dos nossos pecados? Qual é o propósito de Deus na unificação? É o de estabelecer uma nova ordem, uma nova criação, na qual todos confessem que Cristo é o cabeça. Nela não haverá distinção nem entre raça, nem entre gênero, nem entre religião, nem rico, nem pobre, nem preto, nem branco, nem asiático, nem índios. Todos que crerem em Cristo Jesus vão confessar que Ele é o Senhor, que Ele é o cabeça da nossa vida. E isso fica bem claro em Colossenses 3,11, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos, para a glória de Deus. Esse é o propósito de Deus, que todo mundo, que todas as nações venham reconhecer e conhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Colossenses 3,11 mostra justamente isso. Ou seja, não significa que o mundo será salvo, mas os eleitos, os filhos de Deus, serão alcançados pelo sacrifício de Cristo Jesus, serão redimidos pelo sacrifício de Cristo Jesus, serão justificados pelo sacrifício de Cristo. O que você entende pela expressão de fazer convergir nele? Nós entendemos, queridos, que no original grego é uma só palavra. Esta expressão de fazer convergir nele, no original grego é uma única só palavra. Ou seja, o verbo anakaphaleiou, que literalmente significa debaixo de uma só cabeça. Na tradução da linguagem de hoje, esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Efésios 1, verso 10, que nós já lemos. Então nós vemos o quê? Que convergir nele significa que nós estamos debaixo de uma só cabeça, de uma só direção, de um só Senhor, de um só guia, de um só mestre, de um só pastor e Senhor da nossa vida, Jesus Cristo. Nele convergiu, nele vai convergir todos aqueles que nele crê, para serem salvos, redimidos, remidos de todos os seus pecados. Viver aqui como se estivéssemos lá. Esse é o propósito de convergir nele. Ou seja, nós temos que viver aqui neste mundo como nós queremos viver lá na glória, para a honra e para a glória do Senhor. Então, se você quer ir para o céu, você tem que viver aqui para merecer lá. E como que eu tenho que viver aqui? De acordo com a vontade de Deus, crendo em Cristo Jesus, para que por meio de Cristo Jesus nós sejamos redimidos, comprados pelo sangue de Cristo Jesus.
herança. Efésios 1, 11 a 12. Nele digo, em Cristo Jesus, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então tudo gira em torno de Cristo Jesus. A nossa herança nós só conquistamos porque Cristo morreu. A herança da morte de Cristo é a nossa salvação. A interpretação mais provável é que nós somos a herança de Deus, propriedade particular ou exclusiva, como é relatado na ideia similar do Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 32, verso 9, Salmo 33, verso 12, Salmo 106, 40 e Jeremias 10, verso 16. Todos esses textos dão uma ideia similar que nós somos propriedade exclusiva ou particular de Deus. E no Novo Testamento, isso fica bem mais claro em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Cristo nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, para que realmente nós sejamos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos sua herança por causa do quê? Por que nós somos herança de Deus? Ah, por causa de Cristo. Sim, mas olha só, nós somos herança por causa da vontade de Deus. Foi pela vontade de Deus, foi pela vontade de Cristo Jesus. Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo nele. Digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1, 5, 9 e 11. Então você vê o beneplácito da sua vontade, o ministério da sua vontade, o conselho da sua vontade. Então nós somos herança por causa da vontade de Deus em Cristo Jesus. Mas nós somos herança também por causa do louvor, ou para o louvor da glória de Deus. Efésios 1, 6, 12 e 14. Para o louvor de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Novamente, 3 vezes repete, para o louvor da sua graça, para o louvor da sua glória, em louvor da sua glória. É assim que nós temos que viver, porque somos herança de Deus. Qual é o alvo de Deus, então, para a igreja em Cristo Jesus? Qual é o alvo de Deus? O alvo de Deus para os seus filhos é que nós venhamos conhecer a sua vontade e que todos sejamos salvos e vivamos exclusivamente para a manifestação da sua glória. E assim, testemunhando o agir de Deus em nossa vida. A transformação de Deus em Cristo Jesus na nossa vida. Transformando a nossa vida em Cristo Jesus para vivermos na glória de Deus. Então, queridos, nós aprendemos hoje a bênção de ser redimido pelo Filho. Jesus é descrito como Senhor, Salvador, Rei. Ele nos redimiu, Ele nos unificou em Cristo e nós somos herança por causa da graça, da misericórdia e por causa da vontade de Deus para o louvor da glória de Deus. Vamos orar encerrando? Senhor, graças te damos, ó Pai. Que o Senhor venha aplicar isso em nosso coração, para vivermos para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor.
Coloque a tua mão sobre cada família, ó Pai, que estão passando por lutas, por privações e provações. Aqueles que estão enfermos, traga cura, libertação e restauração, ó Pai. Tudo seja feito para a tua glória e para o teu louvor, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.